Olá, meu nome é Renzo Nutitelli e seja muito bem-vindo ao Desafio Dev Pro, onde eu vou te ensinar Python em 14 dias com exercícios práticos e muita mão na massa. Mas como funciona o Desafio Dev Pro? Durante esses 14 dias, eu vou te enviar uma videoaula com um pouquinho de teoria e um exercício prático resolvido. E além disso, eu vou te passar uma lição de casa porque é como eu sempre digo para os meus alunos, o conhecimento em programação entra na cabeça pelos dedos, não adianta apenas ver e ouvir uma videoaula. Para saber mais detalhes do desafio, se inscreva no link que eu deixei aqui na descrição, que você vai ter todos os detalhes lá no primeiro dia de desafio, na primeira aula. O dia de hoje vai ter um desafio super especial, vai ser o programa mais complexo que nós fizemos até agora, pois nós vamos implementar o jogo da forca. O programa terá uma lista de palavras lidas de um arquivo texto. Isso aqui a gente ainda não vai ler do arquivo texto, por quê? Porque a seção de leitura de arquivo é uma outra seção de exercício, então a gente vai dar uma simplificada, vamos colocar uma palavra só lá na forca e aí a gente vai trabalhar com ela. E escolherá uma aleatoriamente, então isso fica para depois, o importante vai ser o restante da lógica. O jogador poderá errar 6 vezes antes de ser enforcado. E aqui ficam os detalhes, né? Você vai digitando as letras da palavra, e aí a ideia é que se você errar, o programa faz a contabilidade e avisa em qual erro você está, e se você acerta a palavra, ele informa aqui na forca a posição aqui, né? Então veja, eu tenho um problema de colocar aqui a quantidade de letras com underline, e eu tenho que colocar as palavras que eu já escolhi aqui, tá certo? E aí quando você erra, se você errar 6 vezes, você perde o jogo, e se você acertar todas as letras da palavra, você ganha. Então, com certeza aqui a gente vai aprender mais algumas estruturas de dados em Python e vamos ter que trabalhar com bastante lógica. Vamos lá então para o nosso notebook. Vamos começar simples, eu vou armazenar a palavra a ser descoberta na variável chamada palavra. E por enquanto eu vou colocar aqui o bom e velho DevPro. Tá? E aí lembre-se, inclusive, por exemplo, de colocar tudo em maiúsculo, com upper, para não ter problema aí de letra com maiúsculo e minúsculo. E depois a gente muda, a gente pode até ler essa palavra inicial do próprio usuário. Então vamos começar simples aqui, dando algumas instruções para o usuário. Então eu vou colocar aqui, jogo da forca. E aí vou colocar mais um print aqui, descubra a palavra. E aí, o que eu vou colocar aqui nessa palavra? Vamos resolver o problema inicial, que é o de imprimir e já dar uma pista para o usuário de quantas letras eu tenho na palavra, copiando aqui o palavra é. Então, vamos colocar aqui um print, e aí a gente vai trabalhar com base na saída. Para conseguir, então, imprimir aqui a palavra, e já levando em conta que depois eu vou escolher as letras que já aparecem ou não, o que nós vamos fazer? Nós vamos iterar por todas as letras de uma string. Nós ainda não fizemos isso em nenhum desafio. Então, para você ter uma ideia, eu vou fazer o seguinte. Para cada letra presente na minha variável palavra, então isso aqui funciona exatamente como funciona a iteração lá na minha lista. Eu vou ter o quê? Cada uma dessas letras será passada para a minha variável aqui. Para você ter uma ideia de como funciona, eu vou separar aqui esse print, por quê? Porque eu tenho essa parte do palavra é, que é um print realmente que não altera em nada, então ele é constante, deixa eu colocar aqui esse primeiro print, e depois disso eu vou me preocupar em imprimir aqui as minhas letras. Lembrando que aqui eu não vou querer pular linha, então vamos utilizar o conceito que já aprendemos anteriormente da função print, que possui um parâmetro chamado end, que eu vou colocar aqui como sendo a string vazia, porque eu não quero pular linha, porque eu vou escrever as letras aqui depois. Então só para você ter uma ideia, eu vou mandar aqui um print, onde eu vou colocar a letra, e eu também vou colocar aqui o end igual a string vazia para ele não pular linha. Vamos só dar uma olhada aqui que a saída ele está colocando underline e um espaço aqui. Então
Na realidade, eu vou imprimir a letra colocando o end, que é a string vazia, e também aqui nessa letra eu preciso colocar um espaço vazio. Veja aqui. Então, para colocar este espaço vazio, vamos utilizar aqui a nossa fstring, vamos colocar a letra seguida de um espaço para a gente ver como vai ficar. Vamos executar aqui esse código e veja lá, olha, palavra DevPro. Agora, aqui eu não quero mostrar a letra em si. A letra para mim não é do interesse nesse momento, porque obviamente isso aqui é apenas uma pista de quantas letras a palavra possui. Então eu vou, na realidade, utilizar aqui desta maneira, colocando o underline, para o usuário só ter a pista de quantas letras a palavra possui. Depois de fazer isto aqui, nós precisamos começar o jogo. E eu já vou colocar um print aqui, para quê? Para pular uma linha aqui ou até duas. Vou colocar 2 prints aqui para que nós possamos pular 2 linhas aqui depois do nosso programa. E aí nós vamos colocar aqui um print pedindo para o usuário digitar uma letra. Então, digite uma letra, 2 pontos, espaço, e na realidade aqui eu tenho que receber com o input, e essa daqui será a letra digitada. Só que o que acontece aqui? Eu vou ter que armazenar quais são as letras tanto da minha palavra, quanto também as letras que o usuário digitou. Para fazer isso, nós vamos utilizar uma estrutura de dados especial chamada de conjunto, ou seja, nós vamos guardar o conjunto de letras tanto da string quanto também o conjunto de letras já digitadas pelo usuário. Como é que eu crio um conjunto, Renzo? Para criar um conjunto, por exemplo, primeiro eu vou chamar de conjunto letras palavra, que são as letras da palavra em si. Você utiliza a função chamada de set no Python, onde eu vou passar toda a palavra como parâmetro. O que o Python vai fazer aqui? Ele vai criar um conjunto onde eu tenho aqui todas as minhas letras. E por que eu vou criar aqui com este conjunto, Renzo? Porque o conjunto me permite fazer toda uma lógica de comparação com elementos. Eu posso perguntar se um elemento está em um conjunto, exatamente como você fazia lá nos problemas matemáticos do ensino fundamental. O elemento 1 está no conjunto dos números naturais, então você vai conseguir fazer esse tipo de operação, assim como você vai poder fazer também aritmética entre conjuntos. Ou seja, perguntar se um conjunto está contido em outro. E isso vai ajudar a gente bastante aqui a resolver o nosso problema. Então, vamos colocar aqui o nosso conjunto letras-palavras para você ver como que fica a impressão de um conjunto. Veja aqui, ó. A formação de um conjunto funciona dessa maneira. Ele coloca abre chaves e cada um dos elementos aqui, no caso letras, porque se trata de uma string, é um elemento do nosso conjunto. E aí, como é que você pergunta se... Então, deixa eu te mostrar como isso aqui vai ser útil. Deixa eu até parar aqui por enquanto e não perguntar pelo input da letra digitada. Eu vou poder aqui então fazer o seguinte, ó. Quando eu tenho um conjunto, eu vou poder perguntar o seguinte: olha, a letra O, o elemento O, está no conjunto das minhas letras da palavra? Quando eu executo aqui esse programa, ele responde verdadeiro, porque efetivamente o O está aqui dentro do conjunto. Mas, por exemplo, se eu colocar o X aqui, aí ele vai me responder falso. Então, assim eu consigo fazer a operação de pertencimento de um elemento em um conjunto. Só que, como eu tinha te dito, nós precisaremos também saber qual é o conjunto de letras digitadas. Então, eu vou colocar aqui letras digitadas. E aí eu vou só colocar o set sem parâmetro nenhum. Por quê? Porque é um conjunto vazio. Então, como que essa lógica aqui vai me ajudar? O conjunto permite, então, eu fazer a aritmética de conjuntos. Uma coisa que eu posso fazer é perguntar aqui para o meu conjunto de letras palavras se ele é um subconjunto.
com aqui a função escrita em inglês, olha, is subset. O conjunto de letras de palavra é um subconjunto do meu conjunto de letras digitadas. Então vamos colocar aqui digitadas. Como no caso aqui, este conjunto aqui é o vazio, isso vai retornar falso. Agora, se eu fizer o inverso, apenas para te mostrar o funcionamento desta operação, ou seja, o conjunto de letras digitadas, que nesse momento é vazio, ele é um subconjunto do meu conjunto das letras da palavra? Isso com certeza sim. Por quê? Porque o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então agora realmente começa o nosso problema aqui de obter as letras do usuário, que inclusive eu já vou transformar também em maiúsculo para não ter problema, para não diferenciar maiúscula de minúscula. E aí a gente começa o problema de ter que perguntar o digite uma letra em todas as vezes aqui, ou seja, nós vamos ter que fazer um laço com algumas condições de parada. Então, uma das condições de palavra que nós já podemos colocar aqui é justamente o caso do meu conjunto de palavras ser subconjunto do meu conjunto de letras digitadas. Então, eu vou colocar assim, olha. Enquanto o meu conjunto de palavras é um subconjunto, na realidade eu vou colocar aqui um não é com a palavra not, que nega isto daqui. Então, enquanto não for um subconjunto de palavras, eu vou executar a lógica toda de pedir uma letra para o meu usuário. E toda vez que eu peço uma letra, eu tenho que decidir se o usuário acertou ou não. Como é que nós vamos fazer isso? Através da minha expressão se o elemento está no conjunto ou não. Então, vamos copiar e tirar esse print aqui de cima. Eu não preciso mais imprimir o conjunto com letras porque você já entendeu. E aí, vamos colocar aqui o seguinte. Se a minha letra digitada está no meu conjunto de letras palavras, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos imprimir aqui a palavra novamente, exatamente como fizemos lá em cima. Então, eu vou copiar ali, inclusive, aquele código que a gente vai ter que dar uma leve alterada. Só que agora eu tenho que decidir se eu coloco a letra ou não. E para decidir isso, nós precisamos mostrar aquelas letras que pertencem ao conjunto das letras digitadas. Por conta disso, eu preciso pegar esta letra digitada aqui e adicionar ao meu conjunto. Então, eu vou pegar o meu conjunto de letras digitadas e logo depois que o usuário digitou, eu vou aqui colocar letras digitadas e aí ele possui a função add, onde eu posso adicionar um elemento ao conjunto e eu vou colocar aqui justamente a minha letra digitada aqui. Então, como é que eu vou definir qual é o caractere que eu escrevo? Se é a própria letra ou é este daqui? Simples. Se a minha letra está no meu conjunto de letras digitadas, então eu vou mostrar o print com a própria letra em si. Então, deixa eu até copiar este print aqui. E aqui na fstring eu vou incluir a letra, no caso. Então, letra, espaço. Caso contrário, eu vou imprimir. Então, eu vou colocar aqui o else. Vou imprimir o underline. Aqui eu nem preciso no underline no caso de fstring. Então, eu vou até remover aqui do nosso programa. E uma outra coisa que eu posso fazer para ajudar o meu usuário é escrever quais foram as letras que ele já usou. E aí, como é que eu vou fazer isso aqui? Olha, eu vou pegar aqui no final do meu while e dizer print letras já digitadas. E aí, o que eu vou incluir aqui no meu letra já digitadas? Vou colocar aqui 2 pontos e vou colocar o vírgula. O print aceita mais de um parâmetro e eu vou justamente apresentar para o meu usuário as letras que ele já digitou, para ele ter uma ideia aqui, para ficar mais fácil dele utilizar o nosso jogo de forca. Vamos testar aqui então?
vamos colocar aqui o Enter. Olha lá, me pediu uma letra. Vamos colocar uma que não está no DevPro. Por exemplo, letra X. Enter. Então, eu vou digitar aqui uma letra D para ver se aparece lá. Veja o que ele imprime para mim. A palavra é D e as letras já digitadas. Esqueci então aqui de pular uma linha aqui. Então, vamos relembrar de, ao final desse for, já também colocar aqui um print para ele pular uma linha. Vamos executar novamente o nosso código aqui. Então, vamos lá. D, pulou uma linha, disse as letras já digitadas, no caso o D. Vamos colocar o E, olha lá, ele mostrando aqui o meu programa, o V, o P, e aí eu dou o Enter, o R e o O. Só que a gente não fez a lógica aqui, então, olha, de terminar com uma mensagem de sucesso no caso. A gente vai fazer essa contabilidade dos erros depois para poder apresentar a mensagem. Mas o importante aqui, o nosso jogo de forca já está mais ou menos funcional. Então, vamos corrigir algumas coisas. Por exemplo, nós não fizemos o caso da letra não estar no conjunto de letras. E nós precisamos contabilizar quantos são os erros aqui. Então, eu tenho que colocar o else, nesse caso, com uma informação de quantos erros o usuário já cometeu. Então, aqui eu vou colocar erros igual a 0. Inclusive, este 0, se ele errar pela 7ª vez, o jogo tem que acabar. E aí, o que nós fazemos aqui? Nós podemos utilizar o que se chama de expressão booleana. Então, eu vou colocar aqui mais um texto aqui de código para você entender como funciona uma expressão booleana. Nós já utilizamos o not. O que faz o not? Not verdadeiro me retorna falso. Então, não verdadeiro me retorna falso. O não falso me retorna true. Então, é uma condição que a gente chama de negação. E, além dessas condições de negação, existem também operações entre dois operadores. Em particular, deixa eu até acrescentar aqui uma outra seção de código, onde eu tenho, por exemplo, o verdadeiro e a palavra reservada AND, que é o conector lógico do E lógico. Se eu faço verdadeiro e verdadeiro, essa expressão vai me retornar verdadeiro. A regra da expressão lógica E é a seguinte: se um dos valores for falso, a expressão é falsa. Como nenhum dos dois é aqui, ela vai retornar verdadeiro. Se isso que eu falei é verdade, se eu colocar aqui um falso e falso, veja o que vai acontecer, vai retornar falso. Se eu, por outro lado, utilizar aqui vamos colocar aqui, vírgula, o falso como primeiro elemento, ele também vai retornar o resultado de falso. Deixa eu tirar essa vírgula daqui para dar certo e colocar um L aqui no false. E aí, olha lá, resultado false. E por fim, se você tiver os dois elementos falsos, a expressão booleana vai me retornar falso. Então, essas expressões booleanas tratam sempre de valores verdadeiros e falsos e possuem essas operações de negação e o E lógico. Então, vamos utilizar isso para fazer o seguinte, olha. Enquanto o conjunto de letras não é um subconjunto, eu tenho que continuar. Só que também eu tenho uma outra condição, que é, enquanto os meus erros, então eu vou colocar aqui um AND, ou seja, eu vou colocar aqui meus erros menores do que 7, ou seja, eu posso errar no máximo 6 vezes aqui. Então, no caso de eu errar, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar em uma unidade a minha variável de erros. E assim eu consigo, inclusive, imprimir aqui a mensagem. Você errou e tem lá o tente de novo. Vamos colocar aqui então a mensagem, colocando uma f-string, e aí eu vou apresentar aqui o número com a variável que está ali nos erros, de 6, que são o número máximo de erros possíveis. Agora, para finalizar o nosso jogo, só falta uma coisa: informar a mensagem de erro ou derrota. Então, ao final, quando eu sair deste while aqui, ou eu terminei com vitória ou com derrota. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui a mensagem. Se o meu número de erros for menor
aqui 7, significa que eu ganhei. Então, print, você vai colocar aqui. Parabéns, você ganhou. Agora, caso contrário, você perdeu. Então, vou colocar aqui o else, 2 pontos. Vamos colocar aqui embaixo, infelizmente, você perdeu. Vamos executar o programa mais complexo que fizemos aqui nesse desafio. Então, vamos colocar uma letra que não existe. Vamos ver. Olha lá, letras já digitadas, o erro 1 de 6. Vamos colocar o D aqui e aí ele me apresenta aqui agora o D que deu certo. Vamos colocar aqui o E e aí veja que eu acerto novamente. Se eu coloco o V, deu certo aqui também, então mais uma letra certa. Se eu coloco o P, vamos lá, colocar todas as vitórias primeiro e ver se me aparece a mensagem corretamente. Então veja lá, parabéns, você ganhou. Agora, se a gente quiser executar novamente e vamos colocar todos os erros, vamos executar novamente o nosso programa. Vamos lá, X, eu posso inclusive, nada me impede de eu colocar X várias vezes, né? Você poderia até controlar esse tipo de coisa aqui também, olha. Então, 3, 4, 5, 6 de 6, última chance, vamos ver. Pumba! Vamos ver se aparece aqui. Olha lá, infelizmente, você perdeu. Então, DevPro, esse foi o desafio de número 10, o nosso desafio mais difícil até agora e mais complexo. Aprendemos várias coisas aqui, a utilizar o set, a utilizar expressões booleanas de negação e o conector lógico E. Para exercício de casa, eu vou te passar um exercício mais light, porque eu sei que hoje eu dei uma judiada aí de você. Então vamos lá. 5. Nome na vertical em escala invertida. Altere o programa anterior de modo que a escada seja invertida. O programa era: faça um programa que solicite o nome do usuário e imprima-o na vertical. Só que em vez de apenas imprimir na vertical, em cada linha você vai escrever inicialmente o nome completo, depois o nome sem a última letra, depois o nome sem a penúltima letra e assim por diante, até que apenas uma letra seja impressa na linha. E para o exercício de amanhã, nós vamos sair dessa sessão de exercícios com strings e entrar na sessão de exercícios com arquivos. Inclusive foi algo pedido nessa sessão, que as palavras seriam escolhidas de um arquivo. Só que como é que você vai escolher as palavras de um arquivo se você ainda não aprendeu a ler um arquivo? Então nós vamos fazer isso resolvendo o primeiro exercício da sessão de exercícios com arquivo no dia de amanhã. Então assim nós terminamos o nosso desafio de hoje. Se você quiser receber todos os desafios, faça a sua inscrição no link que eu deixei na descrição desse vídeo aqui embaixo. E não só você vai receber todos os vídeos de desafios, como também todas as correções das lições de casa que eu estou te passando aqui. Então é isso, DevPro. Te vejo amanhã para o 11º dia de desafio. Grande abraço.